No último vídeo eu tinha trazido para vocês a nova versão da Infinity X versão 3.10 rodando o Android 16 QPR2. E nesse vídeo estou trazendo para vocês a PixOS rodando o Android 16 também com a versão QPR2. A gente teve mudança significativa da nossa interface em comparação com o Android 15. A interface foi completamente remodelada, aprimorada e melhorada em várias questões. Android 16 QPR2, a implementação da inteligência artificial é mais notória por aqui, como por exemplo, a gente vai ter aqui o Pixel Studio, que é um aplicativo que a gente pode criar o que a gente quiser via inteligência artificial. É um aplicativo muito interessante. A gente também vai ter o Notebook LM. É como se fosse um caderno inteligente. Basicamente você joga os seus arquivos aqui em PDF e links de site, vídeos do YouTube, documentos, anotações e várias outras coisas. E ele consegue resumir conteúdos, responder perguntas, organizar informações, criar explicações e várias outras coisas também. Basicamente, se eu quiser fazer um roteiro para o meu vídeo aqui, eu consigo fazer utilizando esse aplicativo. Mas eu não uso, não é necessário. Aqui no canal eu falo tudo por cabeça, por incrível que pareça. Uma coisa que vocês têm que entender, a PixOS, vocês não vão ter as opções de personalização, porque ela é uma ROM baseada nos aparelhos da Google, né, como eu falei para vocês. Então aqui a gente não vai ter opções extra como a gente tem na Infinity X. Então um ponto negativo é que a gente não vai conseguir ter a opção de correções de Play Integrity embutida na ROM, tanto que o Play Integrity aqui não está funcionando. E para corrigir esse problema a gente precisaria instalar aí o kernel sul do nosso aparelho e instalar diversos módulos para corrigir. E o outro ponto negativo dessa custom ROM é que ela não vem suporte ao kernel sul, nem o kernel sul normal e nem o Nest está funcionando. Para contornar esse problema, vocês precisariam instalar um kernel compatível com o kernel sul, ou você compilar ou ativar de alguma forma com esse próprio kernel. Eu prefiro instalar o kernel já com suporte, que é bem mais fácil. E aqui na gaveta de apps eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter diversos aplicativos da Google pré-instalado nessa ROM. Obviamente, né, vocês já sabem o motivo. E sobre o aplicativo de câmera, galera, a gente vai ter aqui o app de câmera AOSP, que é bem simplesona. Ela veio instalada por algum motivo, o app de câmera da Google, mas não funciona, obviamente. Eu acabei desinstalando aqui. Eu acho que instalou por automático, porque não tinha antes. E aqui em versão do Android, vou mostrar para vocês que a gente está rodando o Android 16, a versão mais atual possível do Android nesse exato momento, enquanto o Android 17 ainda está em fase beta, né? E ela vem com patch de segurança dia 1º de maio de 2026. Eu tenho que falar para vocês que essa ROM aqui, ela já vem com os gaps incluídos. Você não precisa instalar com os gaps manualmente. E a versão do kernel é a versão 4.19.325. E agora eu vou mostrar para vocês como que está o desempenho da PixOS aqui no nosso querido Poco F3. Será que ela bate de frente com a Infinity X? Galera, vou ser bem sincero, dificilmente a gente vai encontrar outra ROM que bate de frente com a Infinity X versão 3.10, porque ela é uma ROM voltada em desempenho, só que o ponto negativo dela é que ela consome mais bateria, obviamente, né, que ela desbloqueia o aparelho para o máximo desempenho possível, mas em compensação a gente perde em bateria. Agora, já a PixOS, ela é mais voltada mais para o uso básico, para o uso dia a dia, de redes sociais e etc. Um uso mais básico. Então ela é equilibrada em questão de desempenho e bateria. Bom, estou aqui no Genshin Impact rodando na PixOS. Vocês estão vendo aí que a performance está muito boa, mesmo não sendo uma ROM para desempenho. O Genshin Impact está rodando a 60 FPS com os gráficos tudo no máximo, mas em algumas ocasiões a gente tem aqui umas pequenas travamentos, mas é bem de leve mesmo. Mas mesmo assim, galera, a diferença da PixOS para a ROM Stock ainda continua sendo gritante. Em comparação com a Infinity X roda um pouquinho melhor em comparação com a PixOS. Mas, galera, a PixOS não tá ruim, cara. Não tá ruim. Já tá melhor que a ROM original e muito. Olha como vocês estão vendo aí. Olha como tá a fluidez. Claro que em algumas pequenas ocasiões dá uns pequenos travamentos, né? Bem levinho mesmo. Enquanto a Infinity X, o desempenho é um pouquinho melhor. Vocês querem que eu faça o teste de emuladores do Game Fusion novamente, igual que eu fiz no Infinity X? Deixa aí nos comentários pra gente ter uma comparação aí com a Infinity, tá? Qual que é melhor, a Infinity X ou a PixOS? Então, a Infinity X, pessoal, é pra quem quer jogar, quer ter o máximo de performance possível. Aí eu te recomendo a Infinity X. Se você quer uma ROM equilibrada, com maior autonomia de bateria, para uso diário, para uso mais básico, aí você vai com a PixOS. Por quê? Em desempenho, a Infinity X ganha da PixOS, mas a bateria eu fico com a PixOS, beleza?
Agora o jogo tá começando a dar umas travadinhas fortes assim, ó. Vocês vão conseguir perceber, ó. Olha, tá dando umas travadinhas para vocês verem claramente a diferença de uma ROM para outra, beleza? Então para jogos eu indico para vocês a Infinity X e uso equilibrado vai de PixOS mesmo. E aplicativo de banco, galera, vocês vão se perguntar, funciona aí na PixOS? Então, vocês vão ter que corrigir o Play Integrity. Vou ter que instalar o kernel SU aí, instalar os módulos e corrigir para ver se funciona. Por quê? Por padrão, do jeito que tá aqui, a chance de funcionar é bem pequena. Eu não testei aplicativo de banco aqui, infelizmente. O dia hoje estava muito corrido, não tive tempo, tive assuntos para resolver. Mas do Play Integrity não tá funcionando. Eu acredito que os aplicativos de banco não vão funcionar corretamente. Alguns vão e outros não. Mas mesmo corrigindo com o kernel SU, alguns aplicativos de banco dão um problema aí com o kernel SU, galera. Então é um pouquinho complicado a PixOS e questão nesse quesito. Sobre esse assunto, eu prefiro ainda a Infinity X, porque a Infinity X a gente consegue corrigir pela própria ROM sem instalar nada. A gente entra nas configurações, vai nas opções de Infinity Switch, instala uma keybox válida e pronto, ele corrige o problema bem rapidinho. Aqui é um pouquinho mais burocrático, um pouquinho mais chato, mas dá pra resolver sim, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje trazendo para vocês a nova versão da PixOS Android 16 QPR2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vou deixar o link aí na descrição, caso você tenha interesse de baixar e testar no seu aparelho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!